como que você vai confiar, você vai conseguir enxergar isso num gráfico, que essas respostas que eu coloquei para vocês aqui, como é que você vai conseguir enxergar? Você vai falar, nossa, Léo, mas é super fácil, basta eu abrir um aplicativo aqui no meu celular, colocar um ruído rosa para tocar na caixa de som, aponto o celular e lá ele vai me dizer exatamente se eu estou fazendo a medição correta ali. O grande problema disso são as formas de referências. Então tem um jeito certo de você medir uma caixa acústica, tá? De forma realmente séria, efetiva. De qualquer outra forma, além disso, a gente está falando de situações mais amadoras, tá? É aquele famoso resolve o problema ali na hora. Mas tem uma forma que a gente precisa medir a caixa, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é se essa caixa não tem nenhum problema dentro dela, tá? Então, como eu falei, eu já peguei equipamentos, tá? Uma caixa acústica que dentro da caixa, tá? A pessoa lá dentro da fábrica decidiu por um vacilo, né? Decidiu não, ela às vezes deu mole e inverteu o fio do alto-falante. E quando a gente tinha duas caixas dessas tocando com o fio invertido do alto-falante, a gente tinha exatamente isso aqui, ó. Eita, cliquei errado. Vou abrir um negócio aqui, mas eu vou já fechar. Ela viu isso aqui, ó. Quando a gente ia medir a caixa, a gente tinha esse tipo de resposta aqui, olha só. Eu troquei a câmera, troquei. Opa, aqui não, tá? Então aqui eu consigo já enxergar diversos problemas nessa caixa acústica quando eu tô medindo ela. E aqui, quando eu falo medir, tá, pessoal? Eu tô falando basicamente de como que já com o microfone apontado lá na caixa também, isso tem uma forma da gente fazer isso, tá bom? Depois eu vou já falar disso daqui. Mas isso aqui é basicamente o que vai entregar um gráfico quando você tem um problema, por exemplo, de uma caixa com a polaridade invertida, tá? Quando a gente vai medir essa caixa, ela está, por exemplo, quando a gente monta um arranjo de line array, tem quantas caixas ali dentro? Você tem, às vezes, 4, 5, 6, 7 caixas. Uma caixa estava no meio dessas. Uma caixa. Aqui eram 4 caixas. Aí tinha uma caixa no meio dessas 4 caixas que estava com a polaridade invertida. Aqui foi proposital, somente para questões didáticas, tá bom? Mas olha só isso aqui, ó. Tá vendo esses cancelamentos, ó? Você quer chamar de combi filters. Olha a resposta de fase da caixa, como é que ficou toda bagunçada, tá bom? Então aqui você vê que ela tem um descompensamento total, ela tem um exagero de grave, aí ela tem esse buraco aqui, aí ela sobe, buraco, sobe, buraco, sobe, buraco, sobe, buraco, entendeu? Então, como que você resolve isso daqui? Equalizando uma caixa você resolve isso aqui? Não resolve, tá? Aqui você pode pegar o equalizador, colocar em cima da frequência, puxar, você vai começar a entupir essa caixa de equalizador, o som não vai render, o som não vai prestar, não vai ficar legal. Então aqui eu estou mostrando para vocês só alguns detalhes do que é alinhamento, pessoal, para vocês verem o tanto de detalhes que a gente tem que prestar atenção antes da gente tomar qualquer tipo de decisão. A pessoa precisa saber interpretar isso aqui, que aqui está tendo um combi filter nessa caixa. E isso não é normal. Então, provavelmente, aqui não é um problema de medição. É muito difícil isso aqui ser um problema de medição. Geralmente, quando a gente pega uma caixa assim, geralmente esse tipo de problema é um problema na caixa. A caixa está com ou algum cabo está invertido lá na caixa, a pinagem do cabo, ou então dentro da caixa tem algum cabo invertido lá dentro da caixa que está fazendo essa confusão toda na hora que você está medindo, entendeu? Então, você não consegue simplesmente ajustar aquilo ali, aquele problema que eu mostrei para vocês ali agora, com um equalizador. Você não resolve isso com um equalizador. Talvez, nesse caso, por exemplo, que eu estou dizendo para vocês aqui da caixa, precisou abrir a caixa para resolver. Eu tive que desparafusar a caixa para olhar o que estava acontecendo. Quando a gente desparafusou, estava lá, invertida a polaridade do alto-falante. E do drive também. Então assim, vocês entendem como isso, é complexo isso. Não é tão assim, igual eu falei, não é nada, quer dizer, eu falo complexo assim que você tem que
ter todas essas ferramentas na sua caixinha da sua cabeça para você buscar na hora que você está medindo e entender isso, tá? Uma outra coisa também que você pode ter um gráfico parecido com esse aqui, ó, que a gente tá vendo aqui aqui na imagem, foi também nesse caso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não. Pronto, aqui, ó. Aqui foram duas caixas que eu tava medindo, tá? E aí eu fiz a leitura das caixas. Aqui são duas caixas da Electro-Voice. E aqui nesse gráfico, olha só a resposta aqui. Olha só como é que tá bagunçada as frequências dessa caixa, tá? E aqui a gente tinha somente uma caixa com o cabo invertido. Essa aqui, essa linha azul que vocês estão vendo clara aqui, ó, é a resposta da caixa normal. E essa resposta amarela que vocês estão vendo embaixo é a resposta de frequência da caixa com o cabo invertido. Então, você imagina, por exemplo, você chegou para fazer a leitura da caixa, você mediu, você olhou isso aqui e falou, cara, o que está acontecendo? Essa caixa não está normal. Por quê? Porque nenhuma caixa no mundo deveria responder dessa forma naturalmente. Entendeu? Você liga a caixa acústica, bota o microfone para medir e quando você chega, você tem isso aqui. Tem alguma coisa errada. E não é equalização. Tá? Se você pegar um software de um aplicativo de celular e você lê isso aqui, primeiro que eu acho que ele não vai te dar com essa precisão isso daqui, tá? Ainda mais isso aqui, ó, essa bagunça aqui na fase toda que tem aqui em cima. Tá bom? Mas como é que você vai conseguir pegar tudo isso só com o aplicativo? Porque o seu aplicativo ele não vai te dar essa resposta de fase aqui, ó. Ele vai te dar só isso aqui e bem mal, tá? E aí como é que você decide equalizar uma caixa dessa? Como é que você alinha esse sistema olhando isso daqui? Não, você precisa resolver um problema que está antes do som sair da caixa, tá? Então você precisa olhar ali o que está de errado nessa instalação para você tomar uma decisão do que você vai fazer, tá? Então alinhamento, pessoal, é um conjunto de ações, tá?